Você já se perguntou se Deus realmente se importa com as tatuagens que você tem ou quer fazer? Será que uma simples marca na pele pode afetar sua relação com o Criador? Descubra o que a Bíblia realmente diz sobre esse tema polêmico e prepare-se para uma resposta que pode mudar sua perspectiva para sempre. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. O debate em torno das tatuagens na perspectiva bíblica encontra suas raízes em um versículo do Antigo Testamento, registrado no livro de Levítico. Essa passagem tem sido amplamente debatida ao longo dos séculos, tanto por teólogos quanto por comunidades cristãs, e oferece um ponto de partida importante para explorar como o corpo e a espiritualidade são tratados na Bíblia. O contexto histórico e cultural. O livro de Levítico é um manual de instruções dado ao povo de Israel, uma nação recém-liberta da escravidão no Egito. As orientações ali presentes foram entregues em um contexto específico: a jornada pelo deserto rumo à terra prometida. Durante esse período, Deus estabeleceu um conjunto de normas para que os israelitas se diferenciassem das práticas das nações pagãs ao redor. Essas nações, como os cananeus e os egípcios, tinham costumes profundamente ligados à religião politeísta, onde práticas como tatuagens e cortes no corpo eram comuns. Tais marcas frequentemente estavam associadas a rituais funerários, homenagens a deuses estrangeiros e até mesmo proteção espiritual. Naquele tempo, tatuar o corpo ou fazer incisões era visto como uma forma de conexão espiritual com divindades ou uma demonstração de luto pelos mortos. Ao proibir essas práticas, Deus estava protegendo o povo de adotar costumes que colocassem em risco sua fidelidade ao Senhor. Mais do que uma regra cultural, essa orientação refletia o desejo divino de que os israelitas fossem reconhecidos como um povo santo e separado, tanto em sua adoração quanto em sua aparência. A lei de Moisés, incluindo as instruções específicas sobre cortes e tatuagens, era abrangente. Regulava não apenas a vida religiosa, mas também os hábitos diários e culturais. Nesse cenário, a proibição de marcas no corpo servia como uma barreira contra o sincretismo religioso, ou seja, a mistura de práticas da fé israelita com tradições de povos estrangeiros. O versículo de Levítico 19:28 aparece dentro de uma seção que trata de leis relacionadas à conduta moral e religiosa. Ele é parte de um esforço maior para assegurar que o povo mantivesse uma relação pura com Deus, evitando qualquer influência externa que pudesse comprometer sua identidade como nação eleita. Esse versículo, portanto, lança luz sobre a forma como a relação entre o corpo e a fé foi tratada desde os primórdios do monoteísmo. Para os israelitas, o corpo não era apenas uma estrutura física, mas uma extensão do relacionamento com Deus. Marcar o corpo poderia, nesse contexto, ser interpretado como um ato de infidelidade ou aliança com outras divindades. Por outro lado, a menção específica a práticas ligadas ao luto, cortes no corpo por causa dos mortos, sugere que havia uma conexão direta entre essas ações e o culto aos mortos, algo incompatível com a fé no Deus vivo de Israel. Essa proibição, como outras no Antigo Testamento, é um exemplo claro de como os israelitas eram chamados a se distinguir cultural e espiritualmente. Mas qual é o significado dessa passagem nos dias de hoje? Isso é algo que continuará sendo explorado nos próximos tópicos, à medida que analisamos como os princípios subjacentes dessa lei se aplicam à vida cristã contemporânea. Passagem base, 1 Coríntios 6, 19, 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus?
Vocês não são de si mesmos. Foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo oferece uma nova perspectiva sobre a relação do cristão com seu corpo. Enquanto as leis do Antigo Testamento enfatizavam o cuidado externo como parte da santidade, o ensino cristão expande esse conceito, destacando o corpo como um espaço sagrado, uma morada do Espírito Santo. Essa visão lança uma nova luz sobre a questão das tatuagens, trazendo implicações tanto espirituais quanto práticas. Na passagem de 1 Coríntios, Paulo aborda diretamente a comunidade cristã em Corinto, uma cidade conhecida por sua diversidade cultural e práticas religiosas variadas, muitas das quais envolviam a exploração do corpo, como nos cultos a divindades gregas e romanas. Ele adverte os cristãos sobre a importância de reconhecer o valor do corpo não apenas como um instrumento físico, mas como um espaço espiritual onde o Espírito Santo habita. Esse ensinamento sugere que o corpo é mais do que uma estrutura biológica. Ele é uma extensão da adoração e do relacionamento com Deus. Assim como o templo em Jerusalém era tratado com reverência por ser a morada da presença divina, o cristão é chamado a cuidar de seu corpo com o mesmo zelo. A frase, "vocês foram comprados por alto preço", é uma referência direta ao sacrifício de Jesus na cruz. Paulo argumenta que, devido ao alto custo pago pela redenção, o corpo deve ser usado de maneira que glorifique a Deus. Isso inclui ações físicas, escolhas alimentares, comportamentos e potencialmente a decisão de modificar o corpo por meio de tatuagens. Embora Paulo não mencione diretamente as tatuagens, essa ideia levanta questões importantes. Uma tatuagem pode glorificar a Deus? A modificação corporal é compatível com a ideia de um corpo sagrado? O que importa mais, a aparência externa ou a motivação interna? Para muitos cristãos, essa passagem de Paulo é usada como um guia ético para decisões relacionadas ao corpo. No entanto, ela também apresenta um desafio: como equilibrar a liberdade individual com a responsabilidade espiritual? É aqui que as interpretações começam a divergir. Alguns argumentam que qualquer marca permanente no corpo comprometeria sua integridade como templo, enquanto outros veem tatuagens com mensagens de fé ou símbolos cristãos como uma forma legítima de glorificar a Deus. Essa visão do corpo como templo amplia o entendimento do que significa viver de maneira que honra a Deus. Ela não se limita a proibições ou permissões, mas convida cada pessoa a refletir profundamente sobre as motivações e consequências de suas escolhas. Essa reflexão será ampliada nos próximos tópicos, quando explorarmos questões como liberdade cristã, consciência e o impacto das tatuagens no testemunho pessoal. Passagem base: Romanos 14, 22, 23. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Ao abordar a liberdade cristã, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos sobre questões de consciência individual em práticas não claramente definidas como certas ou erradas. Embora o contexto original se refira a alimentos oferecidos a ídolos, os princípios expostos nesse texto têm sido amplamente aplicados a outras decisões da vida cristã, incluindo o tema das tatuagens. O papel da liberdade cristã. No cristianismo, a liberdade em Cristo é um dos conceitos mais significativos da nova aliança. Com o sacrifício de Jesus, muitas das restrições cerimoniais do Antigo Testamento foram reavaliadas. A ênfase passou do cumprimento de leis externas para a transformação interna pelo Espírito Santo. Essa liberdade, porém, não é absoluta. Paulo explica que o cristão deve exercê-la com responsabilidade, levando em conta não apenas sua consciência, mas também o impacto de suas ações sobre os outros.
No caso das tatuagens, o mesmo princípio pode ser aplicado. Fazer uma tatuagem é um pecado ou uma questão de preferência pessoal? Essa decisão reflete fé, honra a Deus e é feita com uma consciência limpa. A consciência como guia. Paulo enfatiza que tudo o que não é feito com fé é pecado. Isso significa que, para o cristão, a questão não é apenas se algo é permitido, mas se ele pode realizá-lo sem dúvida ou culpa. No caso das tatuagens, essa ideia desafia os cristãos a considerarem: motivação. Por que fazer uma tatuagem? É uma expressão de algo positivo ou uma reação a pressões externas? Impacto espiritual. Fazer uma tatuagem traz paz ao coração ou levanta dúvidas sobre sua compatibilidade com os valores da fé? Para alguns, a consciência permite a prática, especialmente se a tatuagem carrega um significado espiritual ou é feita como expressão de fé. Para outros, a consciência os impede, considerando-a desnecessária ou potencialmente desonrosa. Outro aspecto levantado por Paulo em Romanos 14 é o impacto de nossas ações sobre os outros. A liberdade cristã deve ser equilibrada pelo amor ao próximo. Se algo que um cristão faz pode levar outros a tropeçar em sua fé, ele é chamado a reconsiderar sua escolha. Com relação às tatuagens, isso pode significar evitar uma prática que possa ser mal interpretada ou que prejudique o testemunho cristão em determinado contexto cultural ou social. Por outro lado, em ambientes onde as tatuagens são amplamente aceitas, pode-se argumentar que elas têm pouco ou nenhum impacto negativo no testemunho. Essa tensão entre liberdade e responsabilidade coloca o cristão diante de uma escolha que exige sabedoria e discernimento. Nos próximos tópicos, a análise continuará, explorando motivações e a possibilidade de usar tatuagens como um testemunho ativo da fé cristã. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando se trata da questão das tatuagens no contexto cristão, um dos aspectos mais importantes a ser considerado é a motivação por trás dessa decisão. A Bíblia enfatiza repetidamente que Deus olha para o coração e as intenções, em vez de focar apenas na aparência externa. Isso significa que, ao avaliar a prática de fazer uma tatuagem, o foco deve estar nas razões e nos significados associados a ela. A motivação e o significado pessoal. No mundo contemporâneo, as tatuagens assumem muitos significados. Para alguns, elas são uma forma de arte, uma maneira de expressar identidade ou homenagear um momento importante na vida. Para outros, podem ser um reflexo de crenças espirituais, como a gravação de versículos bíblicos ou símbolos cristãos. No entanto, é essencial perguntar: a tatuagem é um reflexo de algo que glorifica a Deus ou está enraizada em vaidade, rebeldia ou simples conformidade com tendências culturais? Exemplos de perguntas reflexivas incluem: esta tatuagem comunica algo significativo ou é apenas uma escolha impulsiva? Estou buscando a aprovação de outras pessoas ou expressando algo genuíno de minha fé ou identidade? Motivações questionáveis. Há casos em que as motivações podem levantar preocupações do ponto de vista espiritual. Algumas delas incluem desejo de rebeldia. Usar tatuagens como uma forma de desafio às normas ou tradições religiosas pode indicar um coração desalinhado com os valores cristãos. Pressão social. Fazer uma tatuagem simplesmente para se encaixar em um grupo ou seguir modismos pode revelar um foco maior na aprovação humana do que na de Deus. Vaidade. Utilizar a tatuagem para atrair atenção excessiva para si mesmo pode desviar o propósito cristão de glorificar a Deus em todas as coisas.
A perspectiva bíblica sobre o coração. Em 1 Samuel 16:7, Deus declara que ele vê além da aparência exterior e avalia as intenções internas. Esse princípio se aplica à prática das tatuagens, especialmente quando há um significado espiritual envolvido. Por exemplo, um cristão que escolhe tatuar um versículo bíblico pode fazê-lo como forma de testemunho de sua fé. No entanto, mesmo nesse caso, a motivação deve ser cuidadosamente examinada. É realmente uma forma de glorificar a Deus ou apenas um gesto para chamar a atenção? A tatuagem fortalece minha conexão com Deus ou é apenas um símbolo externo vazio? A importância da reflexão. Mais importante do que o ato de fazer uma tatuagem é a intenção por trás dele. Deus, que conhece os pensamentos mais profundos do coração humano, valoriza o porquê das nossas ações mais do que o que é visível a olho nu. Essa reflexão sobre as motivações será um ponto crucial na conclusão do debate, que culminará no próximo tópico sobre a possibilidade de usar tatuagens como um testemunho ativo da fé cristã. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. No contexto contemporâneo, as tatuagens muitas vezes são vistas como uma forma de expressão pessoal, e muitos cristãos têm usado essa prática para declarar sua fé de maneira pública e criativa. Versículos bíblicos, cruzes e outros símbolos religiosos têm se tornado escolhas comuns para aqueles que desejam refletir sua devoção a Deus por meio de uma marca permanente no corpo. No entanto, isso levanta questões importantes. As tatuagens podem realmente servir como um testemunho de fé? O poder de um testemunho visual. Para alguns cristãos, tatuagens com mensagens espirituais são uma forma de compartilhar sua fé. Versículos como Filipenses 4:8, que encorajam a meditação em coisas puras e edificantes, têm sido usados como inspiração para tatuagens que buscam refletir essas virtudes. Uma tatuagem com um versículo ou símbolo cristão pode abrir portas para conversas sobre a fé. Esses símbolos podem atuar como lembretes diários de valores espirituais e da presença de Deus na vida do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa com a frase "Tudo posso naquele que me fortalece", Filipenses 4:13, pode se sentir encorajada em momentos de dificuldade e, ao mesmo tempo, inspirar outras pessoas ao seu redor. Tatuagens e o testemunho pessoal. Apesar do potencial positivo, o uso de tatuagens como forma de testemunho também exige cautela. Assim como em outros aspectos da vida cristã, é fundamental considerar como nossas escolhas podem ser percebidas por outros. Em algumas culturas ou comunidades cristãs, as tatuagens ainda são vistas como algo controverso. Isso pode levar a mal-entendidos ou até escândalos. Por outro lado, em contextos mais modernos e ocidentais, tatuagens com mensagens cristãs podem ser recebidas de maneira positiva e encorajadora. A importância do equilíbrio. Paulo, em Filipenses 4:8, orienta os cristãos a pensarem em tudo o que é digno de louvor. Esse princípio pode ser aplicado à decisão de fazer uma tatuagem. Significado espiritual. A tatuagem reflete uma verdade digna de louvor? Impacto social. Essa escolha constrói pontes ou barreiras para o testemunho cristão? A decisão de fazer uma tatuagem com temática cristã deve ser acompanhada de oração e reflexão, considerando se ela realmente glorifica a Deus e edifica os outros.